Bom, boa noite a todos. Estamos começando nossa segunda aula de 3 encontros sobre a martiologia, que é a teologia sobre o pecado. Essa aula está sendo gravada e eu gostaria de pedir aos presentes que, se vocês estão de acordo, que após o término dessa aula, ela seja o seu teor, junto com os slides, seja postado no YouTube. Vocês concordam com a gravação e a publicação desse conteúdo? Sim. Sim. Então, tá bom. Então, fica registrado a participação e a concordância de todos vocês. Bom, a nossa aula hoje, a gente vai trabalhar sobre a origem do mal e do pecado, que é a queda. Vamos falar sobre o pecado original, o pecado como um problema humano e as respostas divinas ao pecado do homem. Essa vai ser o conteúdo da segunda aula. A gente, na aula anterior, eu achava que eu fosse chegar até a origem do pecado, eram os últimos 4 slides. E aí eu vi que, dentro do ritmo que a gente desenvolveu, nós trabalhamos com 10 slides no último encontro. Então eu falei assim, bom, não adianta eu estender mais, então eu vou ficar com 10, mais ou menos, vai dar o mesmo conteúdo. E aí na aula que vem a gente vai trabalhar então mais uns 10 ou 11 slides aí para encerrar dentro daquela apostila que vocês receberam. Então a gente está tendo como referência inicial aquele material que a direção da igreja ou do curso de vocês disponibilizaram para vocês, um arquivo do Word. E o que eu estou fazendo não exatamente seguindo a mesma ordem, mas o conteúdo e apenas dando uma expansão um pouco mais e uma densidade a respeito daqueles temas, procurando assim respeitar os princípios da própria igreja, porque provavelmente tem conceitos que eu tenho uma opinião divergente da de vocês, isso que é natural dentro do meio teológico, né? Então, mas como eu não estou aqui para apresentar ou fazer uma argumentação da meu ponto de vista, mas sim de um ponto de vista de vocês, até mesmo todo o conteúdo dessa aula, ela foi postada para o irmão Venâncio, para o irmão Carlão, todos os slides, então eles estão cientes do que a gente vai conversar hoje à noite. Vamos lá. Vocês lembram, na aula anterior, a gente conversou sobre a questão do pecado, e a gente viu muito sobre essa relação que se faz do pecado com o mal. E essa é uma discussão muito densa, a gente procurou conversar bastante sobre isso, e quem faz muito esse tipo de associação de pecado com o mal é a filosofia, né? Nós, contudo, não entendemos que o pecado necessariamente somente é o mal, ou o mal é o pecado. Essas coisas não têm uma relação direta, necessariamente. E a gente viu várias situações onde Deus, fazendo uso até mesmo daquilo que nós chamaríamos de mal, para nos alcançar, para nos tocar. Por exemplo, quando Isaías 53 fala, até mesmo um exemplo, né, que Deus se agradou em moer seu filho, isso para nós, na nossa ótica humana, absurda, limitada, a gente diz, mas como um pai poderia se agradar em moer o próprio filho em oferta de sacrifício? Todos nós diríamos aquilo que fosse algo ruim, algo mal. Mas isso não era mal, isso era a vontade de Deus para alcançar a nossa redenção. Então, conversamos bastante sobre essa questão de que o mal e o bem, elas são concepções humanas,
nós construímos isso, e que isso é uma consequência da queda, porque quando o homem caiu, ele comeu de qual fruto? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até esse momento, o homem, ele não era inocente, ele sabia discernir coisas certas de coisas erradas. Ele não discernia o bem e do mal. Tá certo? O ser humano, ele não era um ser antes da queda que não sabia discernir coisas certas de coisas erradas. Ele sabia. E com certeza ele fazia coisas erradas. Tropecei no pé da Eva. Poxa, Adão, você não está vendo aqui? Pisou no meu pé. Desculpa, foi mal, não vi. Tá bom. Percebe? Essas coisas, elas não atingiam uma questão de pecado, porque a gente conversou sobre pecado, que o pecado era uma transgressão de uma lei divina. Todo pecado é uma transgressão de lei, a gente vai até reforçar sobre isso. E qual tinha sido a lei que Deus havia dado para Adão e Eva? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a regra que Deus tinha colocado. Tinha colocado outra regra? Tinha, olha, bota nome nos bichos, cuida da terra, e etc. Ame a sua esposa, ela será sua ajudadora, e etc. Percebe? As demais coisas que aconteciam no ser humano, elas continuavam acontecendo. Então o ser humano tinha seus limites, ele não era, tudo que ele havia recebido era bom, mas ele não era perfeito, porque na perfeição só existia Deus. Deus é que é perfeito em todas as coisas. Só o Senhor. Ele era limitado, então ele poderia fazer alguma coisa equivocada? Sim, mas o equívoco não era doloso, não era pecaminoso. Vocês estão me entendendo? Se você, por exemplo, acorda de manhã e não escova dente, você está fazendo uma coisa errada? Sim ou não? Sim. Sim, mas isso é pecado? Não. Talvez seu marido não pense assim, né? Ou a sua esposa. Mas vocês estão entendendo? Não é porque fez uma coisa certa ou uma coisa errada que necessariamente ela é pecaminosa. O pecado vem de uma transgressão divina. E ponto. Tá? Então, Deus, quando criou o homem, ele criou o homem com moralidade. O que é moralidade? Moralidade é a capacidade de você tomar decisões autônomas. Isso que é moralidade. Eu tomo uma decisão por mim mesmo. Isso que é uma decisão moral. Quem não tem moralidade é aquele que toma decisões a partir do que os outros falam. Então, quem faz tudo aquilo que o outro diz, ele não tem um desenvolvimento moral. Quem fala isso são os teóricos do desenvolvimento moral que conversam sobre isso. Então, moralidade é a capacidade do indivíduo de tomar decisões. Então, Adão e Eva, eles tinham autonomia para tomar decisões. Tanto é que eles chamaram a arara de arara e o besouro de besouro. Você é um besouro, vou chamar você de besouro. E Deus obrigou eles a fazer isso? Não. Deus deu autonomia para Adão e Eva, para governar, para dar nome aos animais, para exercer a sua autoridade aqui entre nós, aqui no mundo que Deus havia criado, que era perfeito. Então, ele tinha a capacidade do indivíduo discernir o certo do errado, o que é diferente de discernir bem e mal. Ele não tinha esse discernimento. Discernir bem e mal, não. Mas o certo e o errado. Tanto é que Adão chegou para Eva e falou assim, olha, porque quem ouviu de Deus que não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi Adão.
Está lá em Gênesis 2, antes da criação de Eva. Então Adão chegou para Eva e falou assim, olha, Deus falou comigo que a gente não pode comer daquela... fizer isso é errado, mas não é só errado, é uma transgressão divina. Ponto final. Então eles tinham entendimento do certo e do errado. Amém? Amém. Eles não tinham discernimento de bem e mal. Isso não. Para tanto, Deus concedeu a eles os seguintes atributos: a consciência. O que é a consciência? É o conhecimento de nossos atos em relação a algum padrão. Isso que é consciência. Deus criou o homem, Adão e Eva, como seres conscientes. Eles tinham consciência. E qual era o padrão? Era a vontade de Deus. Sempre o padrão é a vontade de Deus. E a Bíblia fala que quando Deus cria o homem, Ele coloca no ser humano a consciência divina. Ter a consciência do conhecimento de quem Deus é, ou da vontade do Senhor, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 1, ele descreve, a gente vai ver esse texto mais à frente, mas ele descreve exatamente, olha, os atributos de Deus, o seu poder, eles estão revelados ao ser humano. O salmista fala, os céus proclamam a glória de Deus, anunciam as obras das suas mãos, ou seja, toda a criação, ela expõe a nós, seres humanos, aquilo que Deus quer, ou sua vontade, ou o seu querer. Esse era o padrão. E Adão e Eva tinham consciência do padrão divino. Tanto é que a gente até viu na semana passada, de que Eva, no seu diálogo com a serpente, ela fala, não, olha, Deus falou que a gente não pode comer, mas ela acrescentou, nem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela falou isso sozinha, gente? Lembra o que eu disse? Não, Adão estava do lado e ele não fez nada. Sim, só lembrando, se vocês ouvirem o vídeo, eu falei o nome do livro da aula passada errada. Eu falei Síndrome de Adão, e não é. O nome do livro é O Silêncio de Adão. E o nome do autor é Richard Crabb. Aí eu coloquei no vídeo, tá lá, eu fiz a ressalva. Então, se eu falar alguma coisa hoje aqui, e eu falar um versículo errado, chamar Jeremias de Isaías, ou coisa parecida, eu faço a ressalva no vídeo, colocando lá, olha, onde eu falei isso, é assim, tá bom? Então, só fazendo essa correção. A outra questão de como Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano com vontade. Para tanto, o que é a vontade? Que pode ser tanto uma inclinação, uma aptidão, como uma volição, um desejo. Deus nos criou com vontade, com desejos, com disposição. Tanto é que Eva e Adão olhavam para a árvore do conhecimento do bem e do mal e desejavam ela. Mas ainda era pecado propriamente dito? Não, porque a transgressão ainda não havia sido consumada. Que ela só se consumou quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Adão e Eva tinham aptidões, tinham inclinações e tinham desejos. Qual era a inclinação que Deus tinha dado para Adão? De governo, de autoridade, de governar sobre toda a terra. Deus falou isso para ele. Olha, dê nome aos animais. Qual era a aptidão que Deus tinha colocado para a esposa? De ser auxiliadora. E é curioso, eu estava estudando sobre esse texto. Estava lendo um comentário de um rabino. E ele estava falando que
a descrição de Deus, quando a palavra no hebraico, que fala assim, idôneo, Deus colocou alguém na mesma posição para te confrontar olho a olho. Ou seja, era alguém para chegar nos seus olhos e falar assim, Adão, aquele dali não tem cara de besouro, aquele dali tem cara de arara. É mesmo. Então vamos chamar aquele ali de arara e esse bichinho pequenininho de besouro. Tudo bem? Tudo bem. Alguém para confrontá-lo. Alguém para dizer, para dar uma outra opinião. Não quer dizer que Eva e Adão teriam todas as opiniões iguais um ao outro, são seres independentes, diferentes, e Deus colocou a mulher exatamente ali para ele assim, apesar de você ter autoridade, vou colocar alguém para te olhar olho a olho, e essa é a forma de te ajudar, te confrontar, dar uma opinião diferente, dar uma ideia diferente. Então, maridos, amém, ouçam a sua esposa. Amém? Amém. Ouçam. Jesus amado, olha, a minha esposa, ela é assim com Jesus, cara. Mas é assim. Quando eu tenho que ralar, orar, buscar, falar, Senhor, 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 me responde, ela só deseja, a coisa acontece. Amém. Glória a Deus. Eu ralo. Ela fala assim, olha, eu estava pensando nisso hoje. Aí já chega para ela. Eu fico assim, bobo de ver. Então, eu percebo que isso é muito próximo das mulheres. Então, vai, irmão, fique esperto, tá? Então, a condição original do homem pré-queda é de um ser capaz de discernir escolhas certas, livre, consciente da vontade de Deus, inclinado a uma intensa comunhão e possuidor de um desejo de obedecer a Deus. Essa era a condição desse homem antes da queda. Alguma pergunta, alguma observação? Então vamos lá, vamos seguir. E aí a gente viu, como temos falado, que pecado, ela é uma transgressão da lei divina. Vamos ler esse texto de 1 João 3,4? Alguém pode ler, por favor? A gente vai ler alguns versículos hoje, acho que vai dar tempo para a gente ler alguns textos da Bíblia. Então eu gostaria que você, quem achou pode ler, por favor. Quem achou pode ler. 1 João 3,4. Primeira carta de João. Quem achou? Achou? 3,4. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Isso. Em algumas versões, a transgressão da lei. Qual está? Aqui está então, a lei. Leia, por favor, então. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Tô dizendo. Então, pecado é transgressão da lei. Todo pecado é transgressão da lei divina. E o que é a lei divina? A lei divina é a expressão da sua vontade e executada por seu poder. Gente, com isso você pode falar assim, então, Luiz, quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos, os cerimoniais, etc., qual era a intenção? A intenção de toda a lei é basicamente duas. A primeira, mostrar que você transgride, que você é pecador. Porque no momento que existe uma lei divina, por conta da lei que nós transgredimos, que vai nos impor a pecha de que você é um pecador. E qual é o segundo objetivo da lei? Em Hebreus fala que a lei veio como uma sombra para mostrar
a obra redentora de Jesus. A lei era uma sombra daquilo que Deus iria fazer. Isso está lá em Hebreus, a gente vai conversar muito sobre isso na próxima aula, que a gente vai falar sobre a lei e remissão de pecados no Velho Testamento. A gente vai conversar sobre os sacrifícios que estão lá em Levítico. Enfim, a gente vai trabalhar sobre isso, porque quem pensa que a lei é algo mal, ruim, pesado, vai ver que na lei é a melhor expressão da graça divina. Que a lei, ela não era uma expressão de julgo, mas ela é uma expressão de graça. Bom, a lei de Deus, ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser elementar ou positiva. Isso são termos teológicos, tá? O que seria a lei elementar? É a expressão da natureza de Deus. Não é algo arbitrário por surgir da própria natureza divina. Não é temporário. Não é meramente negativa, mas também positiva. Não parcial, mas universal. Não necessita ser consciente e nem possui qualquer restrição, atingindo a todos os seres por ele criado. Então, quando fala sobre essa lei elementar, ela está referindo ao próprio Deus, àquilo que ele é. Então, ela é a expressão de quem é Deus, da sua vontade, do seu querer. E a lei, ela provoca isso. E a segunda expressão da lei é a expressão positiva, que é a expressão promulgada, é a declaração da sua vontade, do seu querer, que é normativa, podendo ser tanto temporária quanto não temporária. Uma lei positiva, ela pode ser revogada. A lei elementar, não, ela é eterna. Então, quando a gente vê alguns textos da palavra dizendo que Deus não muda, sua lei não muda, sua vontade não muda, está falando da lei elementar, que diz respeito de quem é Deus. Agora, a lei normativa de Deus, ela muda. Deus pode mudar. Deus não é um ser imutável do ponto de vista de não, digamos assim, de ir ao coração do ser humano. Deus atende, às vezes infringe até mesmo leis humanas. E esse trecho de Hebreus 7, de 12 a 19, ele estabelece bem claramente isso. Vamos ler, por favor. Hebreus 7, de 12 a 19. Quem achou, pode ler, por favor. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Amém. Então, nesse texto de Hebreus fala de que Deus estabelece uma nova aliança, e por estabelecer uma nova aliança, ele estabeleceu outra lei,
Tanto é que se chama-se Nova Aliança. E ela muda totalmente os estatutos da lei anterior. Ela revoga a lei anterior. Em Hebreus é claro, há uma revogação da lei mosaica. Porque quem era o sacerdote da lei mosaica? Todos da tribo de Levi. E Jesus era da tribo de Levi? Não. Jesus era da tribo de Judá. E aí muda o sacerdócio. Aí ele faz a referência ao sacerdócio de Melquisedeque, que é quando a gente olha lá em Gênesis, quem era esse Melquisedeque? Existem duas concepções. Uma concepção era como se fosse uma teofania. Melque, no hebraico, vem de rei de Zedeque, rei da cidade de Salém. Ele era rei daquela cidade. Então, como se fosse uma personificação da pessoa de Jesus. Outros, porém, compreendem como um homem que foi um rei daquela cidade. Mas foi um rei que, mesmo não sendo da linhagem de Abraão, Deus o chamou de sacerdote. Independente de qual seja o entendimento desse texto que você tenha, o fato era que Melquisedeque não é da linhagem de Abraão e muito menos de Levi. E Deus o configurou como um sacerdote do Deus Altíssimo. Tanto é que Abraão chega e leva o dízimo da guerra que ele foi perante Melquisedeque. Então, há uma nova lei, há um novo estatuto, há um novo paradigma, há uma nova aliança. Então, houve mudança de normativas. Mas, pastor, Pois não? por que Jesus disse que ele não veio para revogar, mas para cumprir? Isso. Bem, ele veio cumprir a lei porque que homem cumpriu a lei? Nenhum. Ao cumprir essa lei, ele se coloca como o perfeito, ou aquele que de fato não tem culpa, não tem acusação. Ao cumprir a lei, ele se torna isento do pecado. A Bíblia fala, a gente vê que o pecado leva o quê? Qual a consequência do pecado? A morte. E a gente vai ver em Romanos, e como disse em 1 João, que o pecado nada mais é do que a transgressão da lei. Jesus transgrediu a lei? Não. Se ele não transgrediu a lei, a consequência do pecado, que é a morte, não pode ser imputada sobre ele. Por essa razão é que ele venceu a morte. Porque não tinha culpa nenhuma. Então, quando ele cumpre a lei, é para uma afirmação de que ele não veio para revogá-la, ele veio para cumpri-la, provavelmente. Mas isso não quer dizer que ele não estabeleça uma nova lei com a nova aliança. A nova aliança é uma nova lei. Agora, a gente só precisa ficar atento ao seguinte: quando Jesus fala, foi dito aos antigos, eu porém vos digo, lembra? Várias vezes ele diz isso. Ele não está falando da lei, ele está falando das tradições judaicas, do Talmud, da Gemara, que são as tradições judaicas, que são os livros onde estão o registro das tradições judaicas, que estabelece, o sábado são tantos estádios que uma pessoa pode caminhar, que era só a distância da casa até a sinagoga, aí tem isso no trabalho, mas fala que se você tinha uma folha de hortelã da sua boca no sábado e ela caísse no chão, você não poderia pegar a folha de hortelã e lavá-la, porque aí seria trabalho. Esses detalhes, essas coisas, elas estão estabelecidas não nas Escrituras, não está no Velho Testamento, não está lá no Deuteronômio, os demais livros da lei. Elas são registradas e escritas, definidas nas tradições judaicas e, no caso, escritas no livro Talmud,
que é o livro das tradições. Pois não? Você levantou a mão? Ah, não. Tá certo? Então, quando Jesus contrapõe, eu, porém, vos digo, toda vez que ele está falando isso, ele não está se opondo à lei. Ele está se opondo às tradições. Vamos então. Qual era o propósito da lei? Então, foi um instrumento normativo e não salvador. A lei não veio para salvar ninguém. Ela veio, no caso, fazer o efeito contrário. A lei veio para dizer que você é culpado. Vamos ver, Romanos 7,10 e outra pessoa, Gálatas 3,21. Quem achou, pode ler. Romanos 7,10. Pois não. É o mandamento que me fora para a vida. Verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Isso, o mandamento se tornou para a morte. Gálatas 3,21, quem achou? É a lei, então, contra as promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse nada uma lei que pudesse vivificar. A justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então, a lei, ela veio para trazer justiça, para trazer norma, ela veio para apontar o seu erro, para dizer para você, está vendo aqui, meu amigo? Você é um pecador. Porque sem lei não há pecado. O apóstolo Paulo fala a respeito disso. Sem lei não há pecado. A lei, ela revela então Deus e a sua vontade. Os textos que relacionam a vida com a lei são aqueles de Levítico 18:5, Neemias 9:29, Mateus 19, Romanos 7. Eles remetem à condição redimida original do homem, de que a lei, como uma coisa boa, como os princípios de Deus, etc., estão se remetendo antes da queda. Mas após a queda do homem, a lei veio para dizer: ser humano, homem, saiba de uma coisa, você é culpado. Você está condenado. Essa é a sua condição. Você, se não houver alguém que assuma a sua culpa, você vai pagá-la. E qual é o preço do pecado? A morte. Então, qual é a condenação para aquele que peca? Morte. E por essa é a razão que Jesus morre na cruz. Ele morre na cruz tomando ou assumindo a nossa culpa. A lei, ela revela a santidade de Deus. E aí vem uma grande questão que eu vou desenvolver mais frente, que ele se separa para o ser humano. Eu vou desenvolver isso no texto mais à frente. De que, às vezes, a gente infelizmente entende como santidade que Deus está se separado do ser humano. Mas esse não é o entendimento que a Bíblia nos revela. É totalmente diferente quando a gente muda uma preposição. Deus está separado do ser humano, do que falar que Deus está separado para o ser humano. E a gente vai ver isso. A lei, ela traz conhecimento da transgressão. Romanos 7,13. E Romanos 7,7. E Romanos 5,13 é que nos fala que sem a lei não há pecado nem condenação. Então vamos ler esses dois textos, por favor. Romanos 7,7, quem achou? E em seguida uma pessoa lê Romanos 5,13. 7,7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás.
Isso. Então a lei é que vai mostrar para você que você transgrediu o mandamento divino. Romanos 5,13, quem achou? Porque antes da lei já estava o pecado no mundo. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Esse versículo é muito forte. Onde não há lei, o pecado não era levado em conta. E a lei não é pecado. Sem lei. E esse é um princípio do direito. Do direito hoje. Se tem alguém aqui que é advogado, fala. Enquanto não há lei, não há crime. Por exemplo, se assim quando saiu tivemos acesso à internet, aí vieram uma pessoa foi lá e postou fotos daquela atriz da Globo, como é que é? Carolina Dickman. O cara que fez isso, ele não pôde ser processado por isso. Ele recebeu um outro tipo de processo, digamos assim, por associação. Mas aí fizeram uma lei específica, dizendo que se você pegar algum conteúdo particular de uma pessoa que está no seu celular e botar nas redes sociais, isso passa a ser crime, passivo de tantos anos, de isso, daquilo, pronto. Aí passou a ser lei. Até então, não era lei. E assim é a sociedade. Só existe crime quando existe uma lei expressa que delibera. Se não tiver essa lei deliberando, o cara não pode ser condenado, mesmo que aquela atitude dele não seja moralmente aceita. E isso, os nossos políticos, eles fazem isso com uma forma muito fácil. Ah, não, mas é imoral você ter um apartamento funcional se você já tem um apartamento pessoal. Sim, é imoral, mas está na lei. Percebe? Então, não é porque é imoral que é ilegal. A gente até diz, não, isso é absurdo, né? Mas está na lei. Ninguém vai me dizer, pode até achar, não concordar comigo, mas não é ilegal. Pronto, acabou. Então, sem lei não há pecado ou condenação. Qual é a natureza do pecado? Então, pecado é um tipo de mal específico reconhecido pela racionalidade humana. O ser humano, mesmo com a sua mente cauterizada pelo próprio pecado, ele sabe quando peca. Ele não necessariamente se arrepende. Ele até acha que vale a pena. Ou até justifica. Ah, não, mas Deus é tão bom, ele não vai me condenar por isso. Classifica como um pecadinho, né? Ele vai dizer um pecadinho, né? Pecado branco, né? E assim vai. Mas o pecado, ela é uma transgressão que ofende a Deus e até mesmo aos homens. Mesmo, talvez não a todos os homens, mas ela ofende a humanidade. Aquilo que transgride a vontade do Senhor, de uma certa forma, nos atinge. Essa condição de atingimento, eu cheguei a dar um exemplo para vocês, falei com vocês.
tanto a obediência à lei de Deus, quanto a desobediência à lei de Deus, elas atingem quem está à nossa volta. Tanto é que a palavra fala de que a obediência ao Senhor, a bênção, ela alcança até 1000 gerações. Mas a maldição alcança até a 3ª ou 4ª geração. Percebe mais ou menos o que significa? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine vocês que se aqui onde nós estivéssemos fosse um espelho d'água, tá certo? Esse copo é o copo da maldição. Quando eu solto esse copo, ao cair na água que está aqui, o que vai acontecer? Hein? Vai formar aquelas ondinhas, né? Então a irmã está aqui pertinho de onde o copo caiu, você vai receber uma ondinha maior do que ele, que está mais distante. Mas tanto um quanto o outro vai receber, porque é como um espelho d'água. Mas aquele que está lá longe, talvez o casal que está ali atrás, essa ondinha, ela não vai conseguir chegar até ele, por conta da distância. Agora, vou botar aqui um outro, vou botar na minha Bíblia. Agora isso aqui, vamos dizer que agora esse aqui é a bênção. Bom, quem pesou mais? A bênção. O peso que a bênção provocou nesse espelho d'água foi uma onda muito maior. E a irmã que estava mais perto recebeu mais. Porque a bênção provoca isso também. Quem está mais próximo daquele que é abençoado, que está debaixo da obediência divina, recebe a consequência dessa bênção. Você vai receber também o impacto dela. E o casal que está lá atrás também vai receber. Menos por conta da distância, mas a bênção também vai alcançá-lo. Agora vamos imaginar que acontecesse isso aqui, ó. Os dois ao mesmo tempo. O que iria acontecer? A onda da bênção ia cobrir a onda da maldição. Vocês entenderam? Sempre a obediência a Deus, ela provoca ela alcança as pessoas que estão ao nosso lado, assim como a desobediência e o pecado. Quando alguém peca, você também é atingido de alguma forma. Como é que você anula essa consequência? Como? Sendo você bênção. Se você é bênção, mesmo que alguém que esteja próximo a você peque, a bênção que está na sua vida, ela vai não só anular, mas suplantar. Vai suplantar mesmo. Vai ser superior, anular completamente o efeito da desobediência e da maldição. Amém? Amém. Vocês entenderam? Então o pecado tanto é um princípio como um ato. Ele não precisa ser executado para se tornar real. Mateus 15:19. Jesus fala a respeito disso. Vamos ler, por favor? Ainda mais quando é Jesus falando, a gente tem que ficar atento. O que diz?
Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. São 19? Isso, é isso mesmo. Então, aonde estão acontecendo tudo isso? Dentro do coração do homem. Nem havia se colocado em prática, mas já estava no coração. E isso já era uma condição de pecado. Em linhas gerais, gente, então, o pecado, ele é essencialmente uma condição egoísta e egocêntrica. Vamos lá, o que vem dizer egoísta? Ego quer dizer eu, e ista. Ista vem de adoração. É aquele que adora a si mesmo. O egoísta é aquele que coloca-se como Deus da sua vida. Vamos lá, monoteísta, mono, tel, Deus, ista, adoração, aquele que adora um Deus. Politeísta, poli, muitos, tel, Deus, que adora. Então, politeísta, aquele que adora muitos deuses. Egoísta, ego, eu, ista, adora, venera, aquele que venera a si mesmo. Que coloca-se no altar. Aquilo que vimos lá em Isaías 14. Quem teve esse mesmo sentimento de querer se sentar no altar do Altíssimo? Quem quis fazer isso? Satanás. E a outra coisa, egocêntrica, que coloca a sua vontade no centro. Então, o egocentrismo é você, apesar de conhecer a vontade de Deus, você opta, eu não quero fazer a vontade dele, eu quero fazer a minha. A minha vontade é que vale. Se a gente for o sentimento de pecado, então ele é mais próximo da ideia do egocêntrico, porque pecado é uma transgressão à lei para fazer uma expressão da sua própria vontade, independente daquilo que Deus fala. E talvez egoísta seria a condição daquele que peca, que quem peca quer se colocar como Deus da sua própria vida, não quer prestar contas para ninguém. Quem decide sobre mim sou eu mesmo e ponto final. Certo? Então, por isso que o pecado é essencialmente egoísta e egocêntrico. Sobre essa questão, alguém gostaria de fazer alguma observação? Não? Pois não. Essa é a natureza humana. Literalmente caída. É caída, exato. A natureza caída do ser humano é essa. Tendência. Então vamos seguindo, vamos adiante. Aí vemos então umas questões. Quando Deus cria o ser humano, Ele criou esse ser humano perfeito. Diz a palavra que tudo Deus é feito era bom. Esse homem, ser humano, tinha a imagem e semelhança divina. E aí vem então a grande questão. Como pode um ser criado, que era santo, que era puro, que era perfeito, cair? Porque um outro ser também, que era santo, que era perfeito, também teve essa mesma condição, que foi Satanás. A Bíblia descreve lá em Ezequiel 28,
sobre a condição dele. Que ele andava sobre as pedras afogueadas, que ele era perfeito, que ele era isso, que ele era aquilo. Como pode seres então perfeitos, santos, caírem? Nós vimos na semana passada de que o pecado ele está sempre associado ao quê? Ao coração. Tanto não quer dizer que Satanás tem um coração, fica pulsando, tudo, não. Não é isso, não. O coração são as suas emoções. O pecado está sempre associado às emoções. Diz lá Isaías que Satanás desejou, eu almejo tanto sentar lá no local e ser perfeito como o Senhor. É assim que é descrito. Então, qualquer ser, santo ou não, que almejar ser independente de Deus e traçar as suas próprias ordenanças, que foi o que tanto Satanás quanto Adão e Eva tomaram a decisão, essa condição de pecado pode retomar. E por quê? Porque Deus criou esses seres com liberdade para decidirem: vocês querem se sujeitar a si mesmos ou se sujeitar a mim? Deus não quer nenhum de nós, nenhum ser, adore-o, exalte-o por imposição. Deus espera que a gente faça isso por livre, espontânea vontade. Como pode um Deus justo permitir que o ser humano fosse tentado? Essa é uma outra pergunta que a gente faz. Puxa vida, mas Deus colocou o ser humano lá no jardim, nossa, ele não viu lá a serpente, ele não poderia ter chegado lá e serpente, é agora. Eu já sabia que ia acontecer, né? Por que Deus não fez isso tudo? E não poderia ter feito? Poderia. Mas por que ele não fez? A gente viu na semana passada que tanto Adão e Eva, eles estavam no seu coração uma série, eles tinham já uma concepção diferente de Deus. Lembra que Eva dizia: não, Deus não vai me destruir se eu comer não vai me matar se eu comer desse fruto. Já tinha uma concepção diferente daquilo que Deus tinha falado, alterado a palavra. Não, Deus falou que não posso nem comer nem tocar, ele não falou nada que não poderia tocar. A respeito daquilo de que Deus era, não, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Enfim, e diz o texto que eles não estavam desejando comer daquele fruto. O pecado estava, digamos assim, como diz Tiago, ele já tinha cumprido todas as etapas dentro do coração do homem. Só faltava morder o fruto. Então Deus permite. Aí você pode falar assim: puxa vida, mas se Deus é onipotente, onisciente, sabedor de todas as coisas, ao permitir isso, então Deus armou, como os rapazes lá onde eu trabalho falam, Deus armou uma casinha para o ser humano. Mas não, queridos. A Bíblia revela que Deus, ao permitir tudo isso, ao mesmo tempo, Ele se dispôs a assumir essa consequência. A Bíblia fala que desde antes da fundação do mundo, Cristo já estava predisposto a pagar pelos nossos pecados. Vamos ler esses textos aqui, eles são muito fortes. Vamos ler Efésios 1:4, outra pessoa lê 1 Pedro 19:20
e outro Apocalipse 13:8. Por favor. Isso. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 1 Pedro 1, 19 e 20. Quem achou? 19, 20. Isso. O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Está falando a respeito de Jesus. Deu 19 e 20? Ou só o 19? Ah, o 20, o 20. Então, o 19. É, o 19. Mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Lê o 20 agora. O qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. O sangue do cordeiro já havia sido manifesto antes da fundação do mundo. O sangue do sacrifício, da morte. Apocalipse 13:8. Quem achou? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então aí Apocalipse fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Presta bem atenção, gente. Quem é o Filho? O Filho nada mais é do que uma das pessoas da Trindade. É o próprio Deus. Quando esse Deus vou permitir que o homem tome uma escolha, se ele vai querer me obedecer ou não, ao mesmo tempo ele assume a responsabilidade. E se ele escolher, eu sei que ele vai escolher pelo pecado, eu vou providenciar desde já o conserto. Percebe então de que Deus, ao deixar a condição da liberdade do homem, ao permitir que a serpente esteja lá, todo o conserto estava estabelecido. Vou permitir e vou assumir a conta desse risco, porque eu sei que ele vai pisar na bola, mas eu vou assumir. Eu vou pagar o preço na cruz. E ele já havia determinado isso desde antes da fundação do mundo. Ele também, porque algumas pessoas falam assim, mas se você estivesse lá, você não resistiria e cairia. Não sei, eu acho que provavelmente sim. Mas a Bíblia fala, lá em Tiago 4:7, Sujeitai-vos, vai, por favor, pode ler. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. De que Adão e Eva, se tivessem se disposto a obedecer a Deus, a serpente fugiria. E era essa a expectativa de Deus esperando por Adão e Eva, que ele se sujeitasse a Deus. Qual era a sujeição a Deus? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Adão e Eva, a proposta da serpente, chegasse lá, alto lá, não é isso que é a vontade do Senhor, não haveria outra condição da serpente a não ser dela sair em retirada. E isso atinge inclusive a nós. Toda vez que você se posiciona em obediência ao Senhor, você vai sempre ver o diabo pelas costas, fugindo de você, porque você está em obediência a Deus. Sempre a condição de obediência faz o diabo sair em retirada. Enquanto que a oposição de desobediência, você então faz o sentido oposto. Você está convidando a ação das trevas para próximo de você. Muito forte esse versículo, né? Nós temos que estar com ele sempre, né? Sempre obediência ao Senhor. Sempre. E eu creio então que Adão e Eva
poderiam superar a serpente se eles tivessem se guardado em obediência ao Senhor. Mas isso falando assim, eu creio, né? Mas só posso afirmar por fé, porque a gente sabe que isso não aconteceu, né? Bom, e aí vem um outro princípio que é também teológico, que é a questão do pecado original. Que uma das consequências da queda foi o pecado original. E o que significa esse conceito de pecado original? Significa que a condição do ser humano, após a queda de todo ser humano, todos os filhos de Adão e Eva, passou a ser naturalmente pecaminosa. E foi por essa razão que ele, Adão e Eva, e toda a sua descendência, ou seja, nós fomos expulsos do jardim do Éden. Aí alguém pode então dizer, puxa vida, Deus foi muito duro ao fazer isso com o ser humano. E eu vou dizer para você que não, graças a Deus que Deus fez isso. Porque uma das condições do pecado, o pecado gera o quê? Morte. Que ao mesmo tempo a única forma de se retirar o pecado também é com, a Bíblia fala que só existe remissão de pecado com derramamento de sangue. Derramamento de sangue é morte. Então, ao mesmo tempo que a consequência do pecado é a morte, a única forma de se retirar pecado é se houver morte. Quando Deus tira Adão e Eva do jardim do Éden, para que eles não comessem da árvore da vida, para que eles pudessem ser sujeitos à morte, não foi uma ação de peso de Deus, foi uma ação de misericórdia do Senhor, porque senão nós seríamos como iguais a quem? Iguais ao diabo. O diabo não morre. Os anjos não morrem. Só nós morremos. Eles são seres eternos. Eles não podem receber conserto, porque eles não morrem. Só nós que morremos é que podemos receber o conserto. Por isso que o sacrifício de Jesus, que ele era homem, atinge somente a quem? Aos homens, aos seres humanos, aos homens e mulheres, não atinge aos anjos. Porque senão Jesus ele tinha que vir ao mundo como quem? Como anjo. Mas se ele viesse como anjo, ele morreria? Não. Estão me entendendo? Então a retirada de Adão e Eva, a nossa retirada do Éden, para não comer da árvore da vida, diz o texto lá em Gênesis capítulo 3, Deus colocou uma espada flamejante, para um querubim lá de guarda, ninguém. Por quê? Para nos conceder a graça. Alguém quer fazer uma observação a respeito disso? Então vamos lá. Então a condição do ser humano é ter uma condição naturalmente pecaminosa, a razão pela qual ele foi expulso do jardim do Éden. Aonde dá a ideia dessa condição, então, que todo ser humano, ao nascer, bebezinho, no ventre da mãe, quando foi lá, já tinha pecado. Por isso, você não pode dizer, não, a criancinha não peca. 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 Viu? Tem essa não. Peca. Salmo 51, 5, Gênesis 8, 21 e Efésios 2, 3. Vamos lá. Rápido. Pastor, Pois não, querido. As pessoas falam assim,
aqui. Ah. Criança é um anjo. Não, criança é criança. Anjo é anjo. Mas eu já ouvi. Exato. Misericórdia, se criança fosse anjo, não tinha conserto. Né, ué? Não é um anjinho. Oi? Jesus fala que é a mina dos olhos dele, as crianças. A mina dos olhos. Agora, você me apertou. Não sei se é esse versículo exatamente assim, não, viu? É a menina dos olhos Menino do dos Senhor. olhos do Senhor, né? É a igreja do Senhor. É a igreja que é a Ah, menina igreja, dos é. olhos. O Senhor é a Isso. menina dos olhos. Obrigado. Olha, eu fiquei... Ele me abalou que eu tinha ia dar essa resposta, mas aí você falou assim com tanta convicção que eu... Será? Mas enfim, vamos lá. Salmo 51, 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Quando concebeu, gente. Concebeu é lá, ó. Quando o zigoto se transformou. Quando o espermatozoide chegou no óvulo. Concebeu. Foi ali. Tum. Tinha pecado. Tinha feito alguma coisa de errado? Nada. Exato. Essa é a condição de pecado original. Outro lá, o versículo Gênesis 8, 21. Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais o amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, e desde a sua meninice nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Deus falando que não ia mais destruir a terra com fogo, porque ele mesmo dizendo que o ser humano é pecador desde a sua meninice. Efésios 2:3, quem achou? Vamos. Entre os quais todos nós também, antes, andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Por natureza, por essência, somos filhos da ira. Aí vem então a grande pergunta. Pastor, então pelo que seremos julgados? Seremos julgados, vamos dizer assim, o bebezinho, não é? Vai ser julgado por aquilo que ele está sendo... Poxa, mas ele não fez nenhum pecado, provavelmente dito, ele vai ser julgado? Vai. Porque tanto o julgamento é tanto pela condição original, quanto pela prática do pecado. Pelas duas, nós seremos julgados tanto pela essa condição natural do ser humano, de ter pecado, de nascer em pecado, de ser concebido no ventre da sua mãe, não porque o ato sexual do pai e a mãe foi pecado, não é isso, nada disso que o texto está falando. Tem gente que está dizendo que associa então que o marido e mulher, quando tiveram um relacionamento sexual, aquilo foi pecado. Não, o pecado aconteceu não por conta do ato sexual do pai e da mãe, aconteceu quando o espermatozoide se transformou em ser humano lá no ventre da mãe, ali, pecado. Mas a criança quando morre vai para o paraíso? Bom, a gente falou novamente sobre isso na aula passada. Você escuta o áudio de que quem define sobre o paraíso é quem, gente? Deus. Sempre. Então eu não posso falar nada. Tá certo? Aí é só ele mesmo. Só ele. Sempre a salvação é um ato exclusivo de Deus. É Deus quem salva. E ele salva quem ele quiser. Exato. Ele salva quem ele quiser. Como falei, ele salva. Mas também tem aquela passagem que fala: vinde a mim todas as crianças. Sim, ele está dizendo isso, que Deus recebe. Vinde, filhos delas ao reino dos céus, etc. Então, quem está falando isso? Deus. Então, se Deus quiser salvar todas as crianças, mesmo aquele capetinho do meu vizinho, pastor, você não sabe como é que ele é. Né? Aquele menino... Mesmo ele. Mas por que isso? Vai ser por uma definição de quem? De Deus. E se Deus não quiser salvá-lo, também vai ser uma decisão de Deus. Eu já ouvi falar. Pois não. Eu já ouvi falar que
a autoridade dos pais, a autoridade espiritual dos filhos está sobre os pais. Se os pais consagram seus filhos a Deus, eles são de Deus. E se os pais consagram a Satanás, eles são... Aí, eu concordo em parte, mas só que aí vai em cima do texto que a gente vai falar agora. Ezequiel 18:4, 3 e 4, o profeta fala assim: por que os pais comeram uvas, os dentes dos filhos vão embotar? Que, ao mesmo tempo, existe a responsabilização individual. Deus responsabiliza individual. Então, Deus responsabiliza uma criança, Ele pode responsabilizar uma criança? Pode. Por quê? Porque Deus é Deus. Tá certo? Eu não posso mas será que Deus, aquele ladrão da cruz, pastor, ele foi salvo mesmo? Foi, porque Jesus falou que ele entraria no paraíso. Mas o que ele fez para ser salvo? Quase nada, ele só chegou, mestre, lembra de mim quando entrar no paraíso, só isso, porque a gente viu que quando Jesus estava crucificado no início, ele estava junto com o outro, antes, inicialmente, zombando, e depois que ele viu, cara, olha só, no céu você fez trevas, isso e aquilo, e etc. Mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino, então hoje estarás comigo no paraíso. Percebe que a salvação é um ato divino. E Ele salva quem Ele desejar. Porque Ele conhece o coração do homem. A gente não conhece. Tá certo? Pois não. Mas até em Provérbios que diz também que até as criancinhas se dão a conhecer pelas suas obras. Sim, e a Bíblia também fala que as crianças, o coração da criança está ligado à estultícia. Sim, a estultícia. É em Provérbios. É em Provérbios que fala. Então, a nossa criança, ao mesmo tempo, ela não é pura. E se tiver que corrigir com a vara, tem que corrigir. Exato. Com a vara que ele fala. Porque se fosse perfeita, pura, não precisava de correção. Então, nós seremos julgados tanto pelo pecado original, como pelo pecado praticado. Isso está em Romanos 3, 23, Ezequiel 18:4, Romanos 1, 18 a 32. A gente não vai ler esses versículos para a gente estar avançado na hora, tá certo? Mas eu desafio você a pegar. Vamos ler só Romanos 3, 23. Isso. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Quando a gente fala todos, são todos. Todos pecaram. Criança é todo. Bebezinho é todo. Está no ventre é todo. E o velho é todo. E o insano é todo. Todos. Porque esse pecado aí, eu acho que é questão da herança de Adão. Não é que fez o ato do pecado, eu acho. Existe a condição adâmica, exato. Por que a criancinha vai pecar? Vai morder o peito da mãe? Exato. Né? Mas o texto de Romanos 1, 18 a 32, ele fala... Vamos ler esse texto, porque ele é muito forte. Romanos 1, 18 a 32. Você achou? Pode ler, por favor, meu irmão. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo... Desde quando está dizendo? Desde a criação do mundo. Têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Tais homens são o quê? Indesculpáveis, porque nós cometemos essa transgressão. Vai, continua. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração,
para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam a si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela vida, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as coisas... Embora o quê? Conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Gente, olha, não pensa você que é o outro. Esse é o seu retrato. Esse é o retrato do ser humano. Tá certo? E é o qual a gente tem que lutar com essa natureza, porque essa natureza nos leva a isso. E é por conta dessa condição, dessas escolhas que a gente toma, é que nós seremos condenados. Bom, alguns erros doutrinários associados aos conceitos de pecado original. Por conta de que existe o pecado original, infelizmente algumas distorções ocorreram. A primeira distorção é aquela ali, ó. É a associação de que o corpo é algo ruim e de que a alma ou o espírito como algo bom. A gente vê essa fala, como essa fala está presente. Quando alguém chega assim, eu vou jejuar para matar minha carne. Ela está pensando que eu vou jejuar e eu preciso me purificar por conta do jejum. Gente, jejum não purifica ninguém. O que purifica é quando você se arrepende e o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Jejum não purifica nada. Jejum te leva você ao quebrantamento, a conhecer a vontade de Deus. É isso que o leva ao jejum. Mas o jejum não vou fortalecer o meu espírito e enfraquecer a minha carne, porque não vou estar alimentando o meu corpo. Não é isso. Essa visão é uma visão platônica, é uma visão... nem isso, nem assim. A visão de que o corpo é ruim é uma visão grega, platônica, uma visão do pensamento desse mundo, que colocam o prazer, o hedonismo, etc. Não é essa a concepção bíblica, porque Deus chama esse corpo de templo do Espírito Santo. E a Bíblia fala que se você destruir esse corpo, que é templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Está lá em 1 Coríntios. Então não é porque o nosso corpo, ele não é mau. Então em cima dessas doutrinas vieram gente e falaram, então eu tenho que me flagelar. Movimentos cristãos da Idade Média, do alto flagelo, do chicote, de pagar promessa, de subir escada de joelho, etc. Não é que eu preciso matar a minha carne. Quando ela está falando do carne, está falando do corpo físico, e não é. O corpo físico do ser humano, ele não é mau. O que é mau? O seu coração, que é o pecado original. No coração do homem é que saem os desejos, e não o próprio corpo. A segunda é que a associação de que Deus não pode se relacionar com o pecador. Não, esse homem é pecador, então Deus não pode se relacionar com ele. E a gente não vê isso. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos que ele era inimigo de Deus e Deus o alcançou. Nós éramos inimigos e Deus nos alcança. Existe algum homem na face da terra que não tenha pecado?
Não. E aí então, não é porque eu preciso primeiro me santificar, me purificar para ouvir de Deus. Não. Se você chegar à presença de Deus, como fala, venha como está, esse Deus vai se revelar a você. E você não precisa estar santificado, purificado, transformado, limpo, para você ouvir de Deus. A Bíblia só fala com uma condição: chegue quebrantado. Porque não desprezarás a Deus um coração quebrantado. Se for um homem pecador chegar assim, Deus não vai recebê-lo? Vai. Deus não vai parar para ouvi-lo? Vai. Deus não vai falar com ele? Vai. Aí você, então pastor, você está entrando agora num outro problema. Qual outro problema? Sobre a santidade de Deus. Então a gente tem que falar um pouco sobre essa santidade divina. A Bíblia fala lá em Levítico 11:45 que Deus é santo. A palavra hebraica de santo vem do aquele que está lá escrito ali, Kadosh. Se lê de lá para frente, tá bom? O Shi é o finalzinho, tá? Kadosh quer dizer santo. O termo santo está associado a uma relação de exclusividade para Deus e não de aproximação de Deus. Vou repetir. O termo santo, tudo que Deus fala de santidade, isso é santo, Deus sempre está falando de aquilo é exclusivo para Ele e não de aproximação dEle, de qualquer coisa. Não é porque aquilo é santo que está perto de Deus, ou não é santo que está longe de Deus. Não essa é a lógica. O que é santo tem propósito, está associado a um propósito de Deus, a uma relação com Deus. O tabernáculo era santo, porque tinha um propósito de manifestar a glória de Deus. E vamos lá. É muito difícil, sabe, pastor? Tão difícil para a compreensão dessa questão da santidade. Há uma confusão tão grande. Fazem. Olha só, sendo assim, Deus não é santo de ninguém. Ou seja, Ele não é separado das pessoas. Porque se Deus separasse dos homens, Ele não tinha se tornado homem. Mas Ele é separado para o homem, Ele é santo para. Ou seja, Deus foi, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, como diz lá em Filipenses 2, Deus abriu mão da sua divindade para alcançar o ser humano. E quando Ele se despojou disso, Ele deixou de ser santo? Não! Quando Ele vai ao encontro do homem e assume a sua forma humana, Ele deixou de ser santo? Não! Porque o termo de santidade é santidade para alcançá-lo. Santidade é para se relacionar. O que Deus quer do homem? Que o homem também tenha essa santidade para. Que ele também se separe de todas as coisas para se relacionar com Deus. Que ele não seja preocupado consigo mesmo, mas seja se preocupado com a vontade do Senhor. A relação de santidade de Deus com o homem, nas Escrituras, está sempre revelado, associando numa relação de esposo e esposa. Opa, deixa eu voltar ali. De esposo e esposa. Jesus amado. Coloca aqui, por favor, meu irmão. De esposo e esposa. Deus chama Israel de sua esposa. E associa quando o povo de Israel adorava outros deuses com um pecado de prostituição, de adultério. Deus compara o relacionamento dele, do esposo com a esposa, de Cristo e a sua noiva, a igreja. Ou seja, o que Deus quer do ser humano? Que o ser humano só tem os olhos para Ele. Isso é santidade, isso seja voltado para Ele, exclusivo. Não olhe para outra pessoa. Quando vocês são marido e mulher, não são? Então, o compromisso de vocês é de um
ela é exclusiva sua, e você é exclusivo dela. Não existe espaço entre vocês para outra pessoa, a não ser um ou outro. Essa é a condição de santidade de Deus. Deus quer que a gente tenha Ele como exclusividade suprema, que nós nos relacionemos com Ele de forma absoluta, que a gente abra a mão de tudo, inclusive da nossa vontade, para fazer a vontade dEle. Isso é santidade. Então Deus é santo para o homem, e não separado do homem. E Ele quer que o homem seja santo para Ele, exclusivo dEle. Amém? Amém. Eu não estou dizendo que Deus não é santo, viu, gente? Estou falando que o conceito de santo não é de distanciamento, mas de exclusividade. E Deus me falou isso em oração. Eu estava orando e perguntando para Deus: mas Deus, como é que o Senhor pode fazer isso? Eu sendo um pecador, e o Senhor Ele é santo, e de repente no meu espírito, Deus falando assim comigo: Luiz, quase rindo da minha cara, você não entendeu nada, né? Você lendo, não entendeu nada. Mas como, Senhor? Vai lá na minha palavra. E aí o Senhor foi me mostrando. Então, Luiz, eu não sou santo de você. Eu não sou me separado de você. Eu me separo para você. E eu não quero que você seja separado de mim. Eu quero que você seja separado para mim. Aí eu caí no chão, me prostrei: Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor veio ao meu encontro, mesmo eu cometendo pecados. Amém? Amém. Essa é a razão pela qual Deus, santo, se relaciona como um homem, mesmo na condição de pecado. O contexto de Isaías 59:2 é uma consequência do homem vivendo exclusivamente para si. Abre esse texto de Isaías 59:2, por favor. Ele é importante, eu não posso deixar de levantá-lo. O que diz? Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então aí está falando que os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, Luiz, esse texto está contra o que você está dizendo nos livros de Isaías. Mas essa é a condição, é a consequência do homem que vive exclusivamente para si. Ou seja, o homem que vive para si, lembra que pecado era egocêntrico, egoísta, voltado para si? Essa condição é que afasta, porque você não está vivendo para Deus. Agora, quando você se dispõe para viver para Ele, você entra na condição de ser santo. E aí a gente entra numa situação mais gloriosa ainda, que é o próprio conceito da graça. Nós somos salvos, não se a gente, como a Bíblia fala, pela fé, não mediante as obras, não é isso que diz Efésios? Ou seja, nós somos salvos porque nós cremos e tomamos uma decisão de ter uma vida de estar sempre em busca de estar na vontade dEle, de estar em exclusividade a Ele. Podemos cometer pecados? Cometemos, com certeza vamos cometer. Mas qual é a situação? Mesmo eu cometendo pecado, se eu estou me propondo a ir na direção de ser exclusivo para Ele, de buscar a identidade dEle, de buscar a santidade para Ele, eu sou salvo. Eu posso crer na minha salvação, porque as Escrituras falam isso, porque o que Deus está esperando da gente é que a gente tenha essa disposição. E vamos lá, é o nosso último ensaio. Pois não. Ele pecou, mas ele estava indo em direção a Deus. Apesar dele, entendeu, exato. Né? E Deus perdoou. E aquele Deus pecado, perdoou. né? Ainda deu um filho Não foi pecadinho branco, não. Pecadão. Pecadão. É. Então, gente, olha, para concluir a nossa aula. Então,
a queda, o resultado da condição de pecador. O texto de Gênesis 3 está descrito, ou seja, o que aconteceu então conosco quando nós pecamos. A Bíblia fala, lá em Gênesis 3, escreve que essa condição de pecado nos levou à morte. A morte era sem acesso à árvore da vida. A morte é separação. A morte física é a separação entre a alma e o corpo. Certo? Quando nós morremos, o corpo e a alma se separam. A morte espiritual é a separação entre a alma e Deus. Está ali. Quando nós pecamos, o ato de pecado leva a essa morte espiritual, que a nossa alma se separa de Deus. E a morte eterna é a separação completa de Deus. A Bíblia fala que o lago de fogo e enxofre, onde será lançado a morte, falso profeta, Satanás, etc., que a Bíblia chama lá em Apocalipse de a segunda morte, é um ambiente onde Deus está totalmente ausente. De Deus não se faz presente. A morte é a ausência de Deus. Por isso que o pecado nos leva à morte. Porque o pecado nos afasta de Deus, afasta da presença de Deus. Então, quando o homem, Adão e Eva pecaram, eles morreram. Eles morreram porque não tiveram a árvore da vida. Eles morreram porque eles tiveram a sua alma separada. E só não tiveram a morte eterna porque Deus havia providenciado a salvação. Em Gênesis 3,15, ali Deus fala que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Outro resultado da queda e do pecado: a criação retorna a um estado de desequilíbrio e caos. Por que retorna? Porque lá em Gênesis 1:1 fala que ela estava sem forma e o Espírito se movia sobre a face das águas. Havia entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2 um estado de caos. E que Deus, quando começa a criar, Ele vai dando fim a esse caos. E esse caos foi causado pelo quê? Pela queda de Satanás. Então, houve a queda do ser humano. E assim como a queda de Satanás, a queda do ser humano também gerou caos. Caos aonde? Na criação. A criação, então, entra nesse processo de caos. Por isso que Romanos fala que a criação aguarda ansiosamente a manifestação do Filho de Deus para ela ser redimida. A mulher passa a ter dores e ser dominada. A consequência do pecado é dor e domínio que veio sobre a mulher. Ser dominada pelo marido é a consequência do pecado. Mas a mulher, cheia do Espírito, ela não é dominada pelo marido. Ela é seu braço forte. Amém? Amém. Mas a mulher que não conhece Jesus, ela passa a ser dominada pelo ser humano, pelo homem. Ou então ela se insurge contra essa dominação. Mas por mais que ela tente se insurgir, a condição de pecado dela sempre vai colocar numa posição de sujeição e de dominância. Infelizmente. O homem passa a viver em uma terra amaldiçoada, por receber no corpo. E por que essa terra fica amaldiçoada? Se você vai ver lá, porque a terra passa a receber o corpo do ser humano. Porque ela vai se tornar pó e vai retornar à terra. A terra ficou amaldiçoada não porque ela tem algum tipo de mal, ela fez alguma coisa de errado. Não, ela ficou amaldiçoada porque o corpo do ser humano
passou a ser ali depositado. E esse corpo do ser humano é que estava amaldiçoado. Por isso ela se tornou amaldiçoada. E essa descrição que você vai olhar lá em Gênesis 3, vai falar exatamente sobre isso. De que você, terra, vai se tornar amaldiçoada porque o homem vai morrer e vai voltar ao pó, vai voltar à terra e ali você será depositado. E por isso que a terra é amaldiçoada. E por isso que a terra passa a produzir espinhos e cardos. E por fim, a Bíblia fala que sempre quando há pecado, há morte. E houve morte naquele dia. A Bíblia fala que Deus pegou e fez vestimentas para Adão e para Eva, com peles de animais. Como é que se retira a pele de um animal, gente? Tem que matar o bichinho. Para tirar o couro. Ele é esfolado. Se esfola o animal. A morte. Houve derramamento de sangue. E a Bíblia fala lá em Hebreus 9, 19 a 23, exatamente isso. Que sem derramamento de sangue, não existe remissão de pecado. Houve necessidade de haver remissão de pecado. A consequência do pecado imediato de Adão e Eva precisava ser retirada. Por isso, a morte precisava acontecer naquele momento. E Deus, o próprio Deus fez isso. Ele sacrificou um animal. Fez vestimentas para Adão e Eva. O pecado imediato deles foi redimido. A morte, ou seja, a culpa do pecado deles recaiu sobre quem? Sobre aquele animal do qual foi retirado a pele para vestimentas. Amém? Amém. Bom, passamos 5 minutos do nosso horário. Nós vamos encerrar nossa aula por aqui. Na aula que vem a gente vai ver leis e sacrifícios, o pecado, o arrependimento e o perdão, porque falar só de pecado, vamos falar de arrependimento, né? Amém. E vamos falar sobre a vitória sobre o pecado. Podemos viver sem pecar? Existem pecados imperdoáveis? A blasfêmia, e a apostasia? Existe pecado para a morte? Diz que pecado Mas isso é aula que vem. Aula que vem. Guarda aí, aula que vem. Amém? Então, em nome de Jesus, a gente está encerrando nossa aula. E na próxima semana a gente vai trabalhar esses temas. Nós vamos encerrar agora em nome de Jesus. E Deus os abençoe.